Olá, bem-vindo a mais um capítulo do livro do Apocalipse e hoje é o capítulo 8 falando sobre as 7 trombetas. Esta é a terceira grande sequência de 7 do livro do Apocalipse. Lembra-se? 7 igrejas, 7 selos e nós começaremos agora nas 7 trombetas. Trata-se do capítulo 8 e é óbvio que o assunto não se resume apenas ao capítulo 8. A mensagem das 7 trombetas continua no capítulo 9, de modo que hoje vamos nos estender até a 4ª trombeta no capítulo 8, como você pode acompanhar. Portanto, abra aí a sua Bíblia, meu filho, abra aí a sua Bíblia, meu querido, minha querida, capítulo 8 do livro do Apocalipse. E vamos começar, é claro, o estudo de agora orando, falando com o nosso Papai do Céu. Deus eterno, que alegria agora estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Ilumina-nos para que, através do Teu Espírito, tenhamos uma compreensão adequada da Tua revelação para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por estar conectado conosco. Eu quero que você entenda a trombeta ou as trombetas como sendo uma espécie de grito de Deus. O que é isso, pastor? Imagina você como pai, imagina você como mãe, se não é o caso, pelo menos como amigo ou como amiga, e você está vendo o teu filho, a tua filha, o teu amigo, a tua amiga à beira de um precipício, próximo a cair, próximo a ceifar a própria vida, e como é que você fica então? Ei, menino, faz isso não. Criança, volta, criança. Diante da vida por um fio, você faz o quê? Um clamor enfático para que a atitude que está prestes a tomar esse teu ente querido, essa sua pessoa amada, possa então dar um stop e voltar atrás e fazer com que aquele momento não prossiga assim, trazendo tragédia, morte e dor. Então você grita desesperadamente porque você deseja ver o fim daquele indício, daquela situação que vai traduzir-se em morte, em desespero e dor. Ou seja, Deus quando olha para a raça humana, ele agora dá um grito enfático. Não diria desesperado, porque Deus não sai do seu processo de equilíbrio, mas que é uma ênfase, o chamado de Deus para sacudir a raça humana nas trombetas do Apocalipse. Sem dúvida, estamos vendo aqui Deus sendo enfático, sacudindo o povo para ver se o povo abre então os seus olhos e contempla então os desígnios de Deus como sendo o melhor caminho. Já viu quando às vezes a gente precisa de uma sacudida, de um puxão de orelha, de um desperta tu que dormes, abre o olho meu filho, se liga no que está acontecendo? É mais ou menos isso. Quando nós examinamos as 7 igrejas, nós estamos vendo uma mensagem direcionada à igreja cristã e em suas fases. Quando nós examinamos os 7 selos, nós estamos vendo uma mensagem de Deus direcionada à civilização ocidental. E quando nós examinamos agora, a partir de agora, as 7 trombetas, nós estaremos percebendo que Deus está levando ou dando uma advertência para as principais religiões do mundo, respectivamente cristianismo, ou seja, na sequência o islamismo e também aí, por que não dizer, o judaísmo. Você está contemplando as 3 principais religiões do mundo, recebendo uma mensagem de advertência, uma mensagem de desperta tu que dormes, por conta de Deus, e isto é, na verdade, a mensagem das 7 trombetas, ok? Então vamos entender que as 7 trombetas, elas se relacionam exatamente com isso, com os 3 grandes ramos religiosos que professam o povo de Deus na Bíblia. Vamos em frente, você observa aqui o capítulo 8 do livro do Apocalipse, com uma mensagem introdutória, apresentando um anjo, apresentando 7 anjos, né? Olha só o que diz o verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio no céu por cerca de meia hora pode ser entendido em 2 perspectivas, que são as 2 perspectivas mais recorrentes de interpretação acerca deste silêncio no céu. Acredita-se aqui ser um esvaziar-se do céu, porque os anjos já estão vindo em direção à terra, cumprindo assim os desígnios da volta de Jesus.
esse esvaziar-se, porque Jesus vem nas nuvens do céu acompanhado de milhares e milhares de anjos, e então esse direcionamento desses milhares e milhares de anjos, que vem com grande clangor de trombeta em direção à terra, ocasiona este silêncio no céu, ok? Então é uma via de interpretação possível, ok? De acordo com a declaração aqui do capítulo 8, do verso 1, este silêncio no céu. A outra coisa reflete, na verdade, a expectativa das coisas que vão ser anunciadas nas trombetas, nas revelações subsequentes. Ou seja, esse silêncio é parar para escutar o que vai ser anunciado e que vamos estudar a partir de agora. Também é uma outra perspectiva possível diante da revelação do verso 1 do capítulo 8. E aí o verso 2 continua dizendo: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Nós vamos estudar aqui qual é o papel das trombetas na história do povo de Israel, na vida cotidiana do povo de Israel, nos seus mais diferentes afazeres. Existiam aí a participação em um momento ou outro do toque das trombetas e, consequentemente, trazia um significado especial naquela época que vai nos auxiliar bastante para a compreensão aqui do capítulo 8, tá certo? E veio outro anjo, verso 3, e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Você observa que o santuário está em atividade, não está com os seus serviços encerrados. Então nós estamos lidando com uma situação aqui diferente das pragas, porque as pragas elas acontecem enquanto o santuário já está com os seus serviços encerrados, não há mais oportunidade de salvação. E tem muita gente que relaciona as pragas com as trombetas, dizendo que são as mesmas coisas, mas na verdade nós estamos vendo o santuário em atividade, o incenso sendo oferecido, que representa a oração dos santos, e você observa lá adiante, quando nós estudarmos um pouco mais à frente sobre as 7 pragas, que já há um cessar do serviço do santuário, ou seja, a oportunidade da salvação está encerrada. Só uma nota aqui, só uma observação que é possível ser feito a partir da leitura do versículo que nós acabamos de ler. Ou seja, esse incenso é oferecido e o anjo enche com este incensário com algumas coisas que vão servir como toque de trombeta, como advertência, né? Você observa aqui no verso 4 que da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Um processo de intercessão, de súplicas está sendo realizado. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar. Então é como se ele tivesse entregado, né? Houvesse entregue as orações dos santos e agora enche com fogo do altar para lançar na terra. E é o que acontece de acordo com o verso 5. E aí há trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Um processo de oração, de intercessão é recebida dentro do contexto do santuário. O santuário está em atividade. Você se recorda que os santos estão clamando por justiça? Você lembra lá do 5º selo das almas debaixo do altar, que é o sangue dos mártires clamando por justiça, e é um período onde o povo de Deus foi perseguido, vida ceifada, e até hoje o clamor de justiça permanece, e então essas orações são apresentadas, essa súplica por justiça é apresentada, e Deus mais uma vez vai puxar a orelha da raça humana, para que ela então seja advertida quanto aos desígnios de Deus para a vida humana. E é isso aí que aparece no cenário como sendo as 7 trombetas, ok? E aí você pergunta, pastor, essas trombetas então funcionam como um castigo, uma punição de Deus? Então Deus castiga? Opa! A gente tem dificuldade de aceitar algumas palavras vinculadas a Deus por causa da conotação que essas palavras têm por nossa própria experiência humana, por nossa própria situação vivida, às vezes, na própria carne. Exemplo, a gente tem dificuldade de falar que Deus se ira
por causa do parâmetro de ira que nós possuímos, que é a ira humana, uma ira vingativa, desmedida, né, mal colocada. Então, aí a ira torna-se um negócio negativo e por termos consciência de a ira como sendo alguma coisa negativa por causa da nossa própria experiência, aí começamos a vincular a dificuldade de aceitar a ira de Deus por causa da nossa própria experiência. E concernente ao castigo é a mesma coisa. A gente começa a achar que o castigo é uma coisa descabida, desmedida, difícil de ser atribuída a Deus por causa da nossa particularidade. Só que Deus, ele não é um ser limitado como eu sou, desequilibrado como nós somos, e diante dessa circunstância, o modo como se manifesta a ira humana não é o modo como se manifesta a ira divina. O modo como se manifesta o castigo humano não é o modo como se manifesta o castigo divino. Então Deus castiga? Sim, mas só que o castigo de Deus não é igual ao nosso. Então agora vamos entender um pouco esse castigo de Deus, que talvez seriam aí a manifestação das trombetas. Beleza, então vamos entender sob que perspectiva? Da seguinte perspectiva: Deus nos castiga ao remover, ok, parcialmente a sua proteção, permitindo que nós mesmos nos punamos. Ou seja, eu me recuso a estar perto de Deus. Eu me recuso a me submeter à orientação e à lei de Deus. Então, aquilo que eu planto é aquilo que eu colho. E no momento em que eu colho o resultado das minhas escolhas, eu já estou experimentando um castigo. Ou seja, já se constitui um castigo de Deus eu estar colhendo os frutos das minhas próprias más escolhas. Se eu escolho fumar e a minha vida como fumante me leva ao desenvolvimento de um câncer de pulmão, automaticamente a minha má escolha me produziu um mau fruto. Este mau fruto resultante desta má escolha já se constitui uma punição, já se constitui um castigo de Deus sobre mim, no sentido dele permitir que eu colha aquilo que eu estou plantando. Então, o primeiro aspecto do castigo já seria isso daí. O castigo de Deus é apenas ele permitir que eu seja o indivíduo que esteja colhendo aquilo que eu mesmo já plantei. Ou seja, e outra coisa, um segundo vislumbre é o momento em que eu digo: Deus, eu não quero mais a tua participação na minha vida. Então Deus sai de cena e, consequentemente, Deus saindo de cena, a sua proteção também está sendo retirada, não porque ele simplesmente quer, mas porque nós admitimos a ausência dele no momento em que saímos da jurisdição, saímos então da responsabilidade dele para com a nossa vida por nossa própria escolha. Deixa eu te dar um exemplo mais claro. Lá em Números capítulo 21, na marcha do povo de Israel no meio do deserto em direção à terra prometida, de repente eles ficam impacientes no caminho e eles reclamam do maná, eles reclamam das dificuldades e eles começam a brigar com Moisés e, consequentemente, com Deus pela situação difícil que estavam vivendo no deserto. Beleza? Beleza. E eles falaram assim: a nossa alma detesta este pão miserável, a gente já não aguenta mais, nós nos recusamos continuar sob tal perspectiva. Em outras palavras, disseram assim: a gente não aguenta mais Deus, suas leis, a gente quer caminhar do nosso próprio jeito. Beleza. Aí você percebe que as serpentes atacam o povo. Ué, mas onde é que estavam essas serpentes que até então não atacavam? Quando você olha Deuteronômio 8,15, percebe que as serpentes têm o seu habitat natural lá no deserto. E aí, até então, elas não haviam atacado o povo. Por que não haviam atacado o povo? Porque Deus vinha: sai daqui, afasta daqui, são meus filhinhos, é o meu povo, são meus queridos. Só que no momento em que eles dizem: nós não queremos mais tua jurisdição, estar na tua jurisdição, nós não queremos mais a tua direção, nós queremos andar com as nossas próprias pernas e não mais submetido a tuas orientações. Aí Deus retira o time de campo e a serpente, até então, que estava sendo impedida pelo próprio Deus de atacar os seus filhinhos, agora ela não tem mais esse impedimento por uma própria escolha do povo. Ou seja, número 1, eu colho o resultado das minhas próprias escolhas,
castigo. Número 2, eu estou sem a proteção que anteriormente eu tinha, porque eu escolhi estar distante dele. E aí, o segundo ponto é apenas um desdobramento do primeiro. Pela minha escolha de estar diante de Deus, eu não posso mais estar contando com a proteção dele diretamente falando. Então, ao remover parcialmente sua proteção, permitindo que os nossos inimigos nos punam, então seria uma espécie de castigo. E até que Deus envia diretamente um fogo abrasador que destruirá por inteiro o nosso planeta. E isso aí, de fato, é um castigo final, que ainda não se processou, mas que está previsto, então, no desfecho final da história dessa terra. E aí você percebe que as 7 trombetas, a visão das 7 trombetas mostra que Deus já interveio ao longo da história em favor do seu povo oprimido e julgou aqueles que o prejudicaram. Ou seja, as 7 trombetas já funcionam como uma espécie de punição divina, castigo de Deus sobre aqueles que perseguiram o próprio povo de Deus no decorrer do desenvolvimento dos 7 selos. As trombetas, de fato, funcionam como uma espécie de punição. Beleza? Então, muito bem. Vamos dar uma olhada aí na perspectiva geral das trombetas dentro do contexto da Bíblia e, consequentemente, dentro do povo de Israel, obviamente. Você vê as trombetas com um papel ativo, relevante na adoração do templo. Elas tocavam lembrando a aliança, elas tocavam lembrando o dia do Senhor. Então, toda vez que o sábado se aproximava, as trombetas eram tocadas para advertir o povo de que o dia do Senhor estava se aproximando. Nas batalhas, as trombetas também tinham um papel aí relevante, porque nas batalhas elas funcionavam como código de instrução. Um toque de trombeta funcionava como um comando que, obviamente, previamente era combinado com todo o exército, e à medida que os toques ecoavam, o exército já sabia que atitude tomar de comportamento no meio da batalha. Então as trombetas orientavam, advertiam, orientavam, lembravam das coisas combinadas, ok? E também funcionavam como um clamor ao Senhor. Quando as trombetas eram tocadas, significava também o povo buscando a presença de Deus. Então note que todo esse papel das trombetas na vida cotidiana de Israel e em todo o seu período histórico remete-nos que agora, ao tocar as trombetas do Apocalipse, é Deus lembrando, é Deus advertindo, é Deus então colocando um momento para que o povo clame, para que a atenção seja chamada. Nas colheitas do povo de Israel, as trombetas também tinham um papel relevante, porque sob o toque das trombetas, então a colheita era iniciada. Ela também tinha um papel muito importante durante as festas de Israel. Então você percebe que as trombetas estão mais inseridas do que nós imaginávamos. Parece assim, de repente, um negócio esquisito, toque de trombeta, só que dentro do contexto para o povo para o qual foi escrito, no povo que foi o povo inicialmente para ser alcançado, o povo judeu, você observa ali as trombetas dentro da linguagem como sendo algo plenamente comum e fácil de ser entendido na cultura judaica, ok? E assim a gente entende porque é facilmente compreendida as trombetas sob a perspectiva do que já representavam para o povo de Israel. Na caminhada do deserto, as emissões de comando eram feitas mediante o toque da trombeta, um toque para parar, um toque para se alimentar, um toque para prosseguir. O povo não ficava gritando, para, senta, levanta. Não tinha. Moisés não ficava igual um louco gritando, né? Para 1,5 milhão de pessoas, pelo menos, é o que a gente pensa em perspectiva de número de pessoas que estavam caminhando em direção à Terra Prometida. 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. E aí quando você inclui mulheres e crianças, enfim, você chega aí de 1,5 milhão para frente aí, caminhando no meio do deserto. Como controlar a caminhada de todo esse povo? Moisés não gritava. As trombetas tocadas pelos sacerdotes coordenavam o comportamento do povo em direção à Terra Prometida. Então note, juízos de advertência, puxões de orelha, sacudida de Deus para o povo que estava vivendo. E castigo
castigo para todos aqueles que haviam infligido algum tipo de sofrimento ao povo de Deus. Uma vez que o povo de Deus clamou por justiça, é como se as trombetas fossem apresentadas como resposta a essas orações. Por isso que o cenário começa com o incensário, lá as orações sendo apresentadas. As orações do capítulo 7, que foram pedidas, o capítulo 6, foram pedidas lá por exigência, ok? O capítulo 7, 6, 7, por exigência, e pedindo, Senhor, faça justiça. E agora você vê Deus, então, de alguma forma, impetrando punições através das trombetas. E óbvio que dentro desse cenário, né, parece que existe um princípio quando Deus dá uma resposta em termos de punição. E qual que é o princípio que a Bíblia induz-nos a acreditar? Qual que é o princípio punitivo existente dentro da palavra? Se as trombetas representam castigos, que princípio que eu absorvo destes castigos? O princípio que eu absorvo é o seguinte, é que a punição começa pelo povo de Deus. Exatamente. O juízo começa pela minha casa, diz o Senhor. Deixa eu tentar te explicar isso aqui, por exemplo, na perspectiva de Israel e Judá, né? Israel, povo do norte, Judá, povo do sul, Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém, ambos constituem-se povo de Deus, e diante de Israel e Judá, você percebe que a Assíria e a Babilônia foram elementos punitivos para o povo de Deus. Então, como é que a gente começa a encarar? O juízo começa a partir desse princípio. Pela minha casa, diz o Senhor, Deus usando nações pagãs para imprimir um castigo decorrente ao afastamento de Israel e também de Judá do Senhor. E aí, para Israel, Deus usa a Assíria como elemento punitivo. Para Jerusalém, Deus usa a Babilônia como elemento punitivo. Em 722 a.C., a Assíria ela é punida pelos assírios e cativeiro eles são levados. E você observa Jerusalém sendo objeto de ataque por parte de Nabucodonosor em torno do ano 600, 605 a.C. Novamente, então, puxãozinho de orelha, Deus dando no seu povo. Quando você olha para Ezequiel, capítulo 9, verso 6, você observa a declaração divina dizendo: começarei o meu juízo pelo meu santuário, Judá, Jerusalém, as primeiras cidades de uma lista que deveriam receber a ira de Deus. O castigo de Deus abatendo, então, o seu próprio povo, o juízo de Deus começando pela sua própria casa, de acordo com a perspectiva de Ezequiel 9,6, o próprio Deus anunciando: pela minha casa começarei o meu juízo. Você dá uma olhada em Jeremias, e o profeta também traz essa advertência. Se você for dar uma olhada no capítulo 25, no verso 17 até o 26, você tem um trecho lá significativo que diz assim, ó: porque a ocasião de começar o juízo pela minha casa é chegada. Ou seja, Deus sempre começa o julgamento pelo seu povo. A quem muito foi dado, muito será exigido. Nós somos responsáveis por aquilo que nós conhecemos e daremos conta diante de Deus. Quem muito conhece, muito responsabilidade tem. Você dá uma olhada em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, olha a declaração do apóstolo, que forte. Pois o tempo de iniciar o julgamento já chegou aos que pertencem ao povo de Deus. Serão os primeiros a serem julgados. É o texto colocado na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Os primeiros a serem julgados, esse tempo já chegou, e são os que pertencem ao povo de Deus. Então, meu irmão, é um privilégio fazer parte do povo de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas é uma responsabilidade, porque o julgamento começa pelo povo do Senhor, e isso aí está muito claro. Exatamente por causa do texto que eu já te citei, não declarei o texto, mas o falei aqui. Lucas capítulo 12, verso 48. O que diz lá? Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Temos um privilégio de conhecer a verdade, mas temos uma responsabilidade para com ela. Não somos ignorantes.
Vamos dar conta diante daquilo que conhecemos. Ah, pastor, então eu não quero conhecer mais nada, não quero aprender mais nada, porque se eu sou responsável por aquilo que eu aprendo, eu também não quero aprender mais nada. Só que se você se recusa a aprender alguma coisa para permanecer na ignorância, você também é responsável por essa decisão de permanecer na ignorância, tendo se recusado a crescer em conhecimento. Então é responsabilidade do mesmo jeito. Então não adianta nada, ok? O que você observa nas 7 trombetas? Uma linguagem tremendamente impressionista. E é óbvio que para você ter o entendimento dessa linguagem tão impressionista, usada por João no capítulo 8 do Apocalipse para revelar as 7 trombetas, nós estamos aqui tendo a necessidade de usar todo o material do Velho Testamento, mesmo porque a linguagem impressionista, ela usa como recurso a linguagem do Velho Testamento. Então, para você entender a linguagem do capítulo 8, bem como do livro do Apocalipse, você precisa recorrer ao Velho Testamento para obter ali as nuances necessárias para criar um subsídio para a compreensão do texto. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, você tem lá no Velho Testamento animais, insetos sendo colocados como referencial para uma batalha do tempo do fim. Gafanhotos são utilizados para dar um vislumbre da batalha do Armagedon. E diz lá no livro de Joel, toca a trombeta, é os gafanhotos que estão atacando, tocai a trombeta. Então um toque de trombeta advertindo para um ataque do inimigo no tempo do fim, sendo representado por gafanhotos. Linguagem impressionista. Você observa lá Isaías, melhor dizendo, lá no capítulo 7, no verso 18 e 19, utilizando moscas e aplicando moscas como sendo símbolo para representar o exército do Egito. Então, os soldados egípcios parecem moscas. Na linguagem de Joel, os soldados do exército inimigo parecem gafanhotos. E aí você entra em Salmo 18, do verso 7 ao 14, as batalhas sendo descritas, o momento de guerra sendo traduzido como se fosse um temporal, né? Então, essa guerra é um temporal e na linguagem do salmista, ele começa a descrever a batalha como sendo uma tempestade. E eu estou te dando peças aqui para você ir reunindo o quebra-cabeça, porque a Bíblia vai te fornecendo um vislumbre e o material necessário para você compreender a própria Bíblia, porque a Bíblia se auto-interpreta. Eu não posso, de repente, eu vou recorrer a um filósofo, a um psicólogo para entender o texto bíblico. A Bíblia, ela se auto-explica. A contribuição do filósofo, do psicólogo, é muito bem-vinda, mas o livro, ele precisa se explicar, ok? E aí você obtém recursos na própria Bíblia como um todo para entender a revelação do capítulo 8. Como te disse, Salmo 18, do verso 7 a 14, coloca a batalha como sendo representada por uma tempestade. E, de repente, é perfeitamente comum na Bíblia falar assim, vai ter uma guerra, vai ter uma tempestade, é guerra. E aí os gafanhotos estão vindo, soldados, e as moscas estão vindo, soldados. Olha só a linguagem figurativa que a Bíblia utiliza. Você observa lá, Êxodo capítulo 9, do verso 23 até o 26, já vai tomando nota desses versículos aí como dever de casa. Isaías capítulo 10, 16 até o 20, Ezequiel 38, 22, fenômenos naturais ilustrando o juízo de Deus. Ou seja, é muito comum na linguagem impressionista da Bíblia fenômenos naturais serem utilizados para representar juízo de Deus. Então, o juízo de Deus, é o relâmpago que cai, é o mar que se revolta, fenômenos naturais, beleza? Juízo de Deus sendo representado por fenômenos naturais. E você observa também Isaías, capítulo 44, verso 3 e 4, anota aí, cidadão. É muito texto para você como dever de casa, fica esperto. O povo de Deus, por Isaías, sendo caracterizado como a erva verde. Então, essa erva aqui representa o povo de Deus, e o que acontece com a erva é exatamente o que está acontecendo com o povo de Deus. Se a erva murcha, o povo de Deus está murchinho. Se a erva está sofrendo as intempéries do clima, é o povo de Deus sofrendo as intempéries da dificuldade da vida. Então você observa o paralelo aqui, a figura de linguagem. O próprio Salmo, capítulo 1, de 1 a 3, né, bem-aventurado
aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, melhor dizendo, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que o salmista diz, ele será plantado como uma árvore junto à fonte das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. O ímpio, porém, é como a palha que o vento dispersa. Então, o justo é uma árvore. Então, quem sou eu? Sou uma árvore. Sou uma árvore cujas raízes devem estar à fonte de águas. Quem que é a fonte de águas? Jesus Cristo. Quando eu estou junto de Jesus, as minhas folhagens não murcham. Eu não fico aí todo murchinho, Jesus me alimenta. Assim como a água alimenta a árvore e é essencial para que as folhas estejam viçosas, assim é o crente junto ao ribeiro de águas que é Jesus. É a linguagem do Salmo 1, entendeu? Aí o que significa? Que se eu sou uma árvore, juntos, eu e você, formamos uma floresta. E aí, quando Deus de repente percebe que uma floresta está sendo incendiada, é o povo de Deus que está sendo atacado, é a erva que está pegando fogo, é o povo de Deus que está sendo atacado, porque nós somos uma plantinha e tal. Percebe a figura, o que eu estou te dizendo, que é a linguagem impressionista da Bíblia? Beleza, então, estamos recolhendo subsídios para a compreensão. Você observa Isaías 61, verso 3, Jeremias 11, 16 e 17, a nação judaica sendo comparada a uma oliveira, ou seja, a mesma coisa que o Salmo 1, uma árvore, uma oliveira que estaria sendo queimada. Então, esse ser queimado, o castigo de Deus, a punição, ele escolhendo os próprios frutos de suas más escolhas, e seria então a apresentação do juízo de Deus através de uma oliveira sendo queimada. Pegou a linguagem impressionista, meu filho? E aí o que você observa? Agora você observa aqui a primeira trombeta no verso 7, e depois de ter construído todo o cenário da linguagem impressionista com material recolhido do Velho Testamento em especial, que é utilizado aqui no livro do Apocalipse, temos mais chance de compreender melhor o texto. E lembrando que o nosso contexto de estudo prevê que existe um paralelismo no estudo do Apocalipse, né? As 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. As 7 igrejas, mensagem direcionada à igreja cristã e suas fases. Os 7 selos ao mundo ocidental e as 7 trombetas, as punições de Deus contra aqueles que fizeram alguma coisa contra o seu povo, uma vez que o seu próprio povo clamou por justiça. Então você percebe que eles são paralelos, que estão abarcando o mesmo período da história da igreja cristã primitiva, ok? Só que com focos diferenciados, mesmo período com focos diferenciados. Aí você observa aqui a primeira trombeta dizendo assim no verso 7, olha aqui. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. E então foi queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Opa, árvore aqui você já viu, sinônimo do povo de Deus, sinônimo de pessoas, né? E, também toda a erva verde, Isaías chama a erva de seres humanos. Então você observa que tem gente aqui sendo atingida por fogo, por destruição, e se é um processo de paralelismo com as 7 selos e com as 7 igrejas, estamos aqui no período do tempo de Éfeso, estamos aqui no período da igreja cristã primitiva, ou seja, em que momento que Jerusalém, que o povo de Deus é atacado e que não é toda a totalidade do planeta, mas uma parte que é atingida. Ei, que momento que fogo desce sobre o povo de Deus, se não ali pelo ano 70, quando Jerusalém é atacada pelo próprio imperador romano, e diante disso toda ela é incendiada, e nós verificamos Jesus Cristo quando aqui na terra esteve dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa para te proteger, e você que rejeitou, você que, enfim, ou seja, a advertência dada por Jesus está sendo cumprida aqui em torno do ano 70, nas palavras de Flávio Josefo, historiador judeu que presenciou o drama. Os romanos fizeram com que futuros visitantes do local não conseguissem crer que ela era Jerusalém, alguma vez fosse assim uma cidade habitada. Regaçaram tanto Jerusalém, mas foi tanta
tanto desprezo, tanta impressão ruim, que o historiador diz que eles queriam dar a impressão de que Jerusalém jamais tivesse sido habitada. Tamanha a destruição sofrida pelo incêndio em Jerusalém, e você observa aqui, né, chegando de fato a punição ao povo judeu por ter rejeitado Jesus como o Messias, uma espécie de consequência a ser administrada, adquirida já aqui nesta terra. Aí você observa a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação da vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Você vê o desenvolvimento da história, né? Jerusalém é queimada, os romanos tomam posse de tudo de um modo muito severo, a história vai registrando a perseguição, aquelas coisas, e em algum momento Roma se proclama cristã, a partir de 313 depois de Cristo, a partir de Constantino. Depois de tanto perseguir os cristãos, agora Roma se torna, entre aspas, cristã, saindo da sua fase pagã para a sua fase cristã, e você vê ali a fusão do período de Esmirna, a entrada do período de Pérgamo, e você vê a revelação aqui existente deste período, em contrapartida sendo oferecido aqui o paralelo com a segunda trombeta e com a terceira trombeta, porque você observa que está sendo aqui, ao tocar a segunda trombeta, uma grande montanha ardendo em chamas atirada ao mar, e mar aqui significa povos, nações e multidões. Você vai observar isso no capítulo 17, no verso 1, que águas significa povos, nações e multidões, capítulo 17, verso 15, e você observa que uma grande parte do povo, nesta ocasião já o Império Romano, né, cuja terça parte se tornou como sangue, o Império Romano conquistador e opressor do povo de Deus, agora começa a receber a punição de Deus por aquilo que fez com o seu povo. Note, a Síria puniu o reino de Israel em 722 a.C. Depois os assírios foram derrotados, receberam um justo castigo. Você observa os caldeus trazendo punição ao povo de Deus 605 anos antes de Cristo. Depois os próprios caldeus receberam a punição de Deus por terem feito isso com o seu povo, quando você percebe que os medos e os persas conquistam de fato o Império da Babilônia. O que isso significa? Que dessa vez o Império Romano, que agora está se dizendo cristão, agora recebe uma sacudida, sendo eles mesmos perseguidos, coisas que anteriormente era inimaginável. Como é que o poderoso Império Romano vai ser atacado, conforme está dizendo aqui na segunda trombeta? Você observa que este mar da segunda trombeta é o mar da humanidade, a criação que tinha vida existente no mar, os seus navios, são as possessões, são as pessoas e suas possessões materiais, e a montanha ardente que é lançada e que destrói os que habitam no mar e seus navios, são os rapinantes tribos invasoras. Você lembra que lá em Daniel capítulo 2, quando o reino de Deus é representado por uma montanha, né? Um pedaço de rocha, uma grande pedra cortada sem auxílio de mãos para representar a vinda do reino de Deus. Então, uma pedra representando um reino. E aqui você vê, então, é uma grande pedra abatendo o mar. É um reino que vem, ou reinos que estão vindo para combater este grande povo, esta grande nação que é o Império Romano, que está susceptível ao ataque, está susceptível ao reino de Deus. E quando você olha para a história, a partir do ano 378 depois de Cristo e finalmente até 476, quando o Império Romano então chega, o Império Romano Ocidental recebe o seu ponto final, a invasão ocorreu durante o último século do Império Romano Ocidental, ou seja, você observa que Daniel 7:24 anunciava então os 10 reis, que na verdade eram os próprios 10 chifres, que estariam aí sendo a divisão do Império Romano a partir desse período. Eles avançavam pelas fronteiras do Império, e você percebe na história
que Adrianópolis, por exemplo, é uma cidade que eu anotei aqui, atualmente Edirne, na fronteira ocidental da Turquia, os invasores visigodos eliminaram todo um exército romano no ano 378, é Roma sendo atacada. Anteriormente não se pensava nisso, né? Inclusive o imperador romano Valêncio, no ano 410, eu coloquei aqui na anotação, ele teve então o seu império saqueado e a própria cidade romana saqueada, ou seja, fato que ocorre pela primeira vez em 800 anos de existência do Império Romano. A consternação abateu-se sobre o Império. Imagina um exército durante a Terceira Guerra Mundial, né, invadir Washington e atear fogo à Casa Branca e também ao Pentágono. Era mais ou menos o equivalente. Né? Imagina na Segunda Guerra Mundial, entram no Pentágono, tacam fogo, entram na Casa Branca, tacam fogo. Foi exatamente o que aconteceu com o Império Romano, entraram em Roma os visigodos neste período aí. E para piorar a situação, no ano 455, os vândalos, mais uma tribo invasora, pilharam Roma em uma segunda investida. E vândalos, aí surgiu a palavra vandalizar, vandalizaram Roma por 2 semanas, carregaram consigo praticamente toda e qualquer coisa de valor que puderam encontrar. Imagina que levaram para Cartago, lá no norte da África, o sólido castiçal de 7 lâmpadas, o mesmo castiçal que no ano 70 Tito, que tocou fogo em Roma, levou então para tocou fogo em Jerusalém, levou para Roma proveniente do Templo de Jerusalém. E aí você observa um vândalo Genserico, que tinha sua base naval no norte da África, navegando regularmente com o propósito de devastar e despovoar qualquer região costeira que lhe estimulasse a imaginação. E a história apresenta 1.100 navios destruídos do Império Romano pelo Império de Genserico, né, em certa batalha, cumprindo literalmente esses navios aqui pegando fogo, de acordo com a profecia na segunda trombeta. Aí, Roma também havia castigado o povo de Deus, assim como a Síria e a Babilônia, e agora, por sua vez, Roma estava recebendo e sendo punida com o castigo proveniente do próprio Deus, utilizando agora essas tribos bárbaras. O que você percebe? Você percebe o cumprimento da segunda trombeta na história e entramos aqui na revelação da terceira trombeta. Observa o verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Existem alguns elementos aqui fáceis de serem entendidos, porque você observa que a terceira e a quarta trombeta aqui na sequência, retratam juízo celestial quanto à apostasia da igreja cristã. Deus assim atinge o Império Romano, mas agora Deus está atingindo a apostasia da igreja cristã. Vamos começar por partes nessa terceira trombeta. Absinto, né? O absíntio é uma planta amarga, ok? Que produz um suco venenoso, amargo, ok? A estrela chamada absinto, né? É uma estrela que cai do céu, cheio de amargura. Então note como é que as peças vão se encaixando. Estrela significa anjo, está lá no capítulo 1 do Apocalipse, quando nós estudamos o primeiro capítulo, dá uma olhada lá, a palavra estrela significa anjo, né? Então anjos são estrelas, estrelas são os anjos de Deus. E aí você tem aqui na figura do Apocalipse essa apresentação desse simbolismo, e esse anjo absinto, essa estrela que caiu, é um anjo cheio de amargura, amargo, venenoso. E você observa no livro de Jó, capítulo 38, verso 7, que os anjos são identificados como estrelas, ok? Aí você vem para Lucas, no capítulo 10, verso 18, e tem uma declaração marcante de Jesus Cristo. O que está lá em Lucas 10, 18? Jesus falou de Satanás como estando a cair do céu, ok? E podemos crer que as estrelas caindo do céu, a estrela caindo do céu cheio de amargura,
trata-se do próprio Satanás, que foi expulso do céu dentro do contexto do grande conflito, da batalha que você já conhece muito bem e que vamos entrar em detalhes aí no capítulo 12, ok? E ele contamina, essa estrela contamina a fonte das águas, ok? Você sabe que Jesus é comparado à fonte das águas vivas, né? A água da vida. Então esse Satanás, essa estrela que caiu do céu cheio de amargura, veio para contaminar ou para tentar transmitir uma ideia errada a respeito da água da vida, que é Jesus Cristo. E você está percebendo que nada mais é do que o retrato claro, né, da apostasia da igreja durante o período da Idade Média, cuja a mensagem do evangelho, da água da vida, está contaminada por conta dessa igreja amarga que tenta jogar a reputação de Jesus na lata do lixo. E aí completa-se então a partir da perspectiva como comentada aqui na quarta trombeta. Observa, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, ok? O sol é apresentado aqui e Jesus é referido como sendo o sol da justiça, Malaquias capítulo 4, verso 2. Então você percebe que as duas primeiras trombetas constituem-se um par. Na primeira, o Império Romano devastou a nação judaica. Na segunda, as tribos invasoras causaram desolação ao Império Romano. E agora a terceira e a quarta trombeta também se constituem um par. Na terceira trombeta, o erro poluiu a igreja de Cristo na terra, ok? O mar e as fontes das águas ali. E você percebe, então, diante disso daí, que você, na quarta trombeta, um erro obscureceu o trabalho de Cristo no céu, porque está atingindo o próprio sol. Então, é o trabalho de Cristo na Idade Média sendo ofuscado, que é um período que se encaixa com a igreja de Tiatira, onde, de fato, você observa a apostasia entrando na igreja e Jesus tendo o seu ministério minimizado. Só para você ter uma ideia do que acontece, no ano 1050, por exemplo, a igreja romana excomungou, exatamente, excluiu de maneira irada a igreja grego-ortodoxa. Por quê? A igreja romana exclui a igreja grego-ortodoxa? Simples, por causa dos seus milhões de membros, porque, entre outras coisas, os cristãos gregos ortodoxos insistiam em continuar guardando o sábado. E como os concílios haviam determinado a mudança do sábado para o domingo, não algo ensinado pela Bíblia, mas determinado pela igreja, porque esta se autoelegeu em seus concílios como sendo superior à revelação e tendo assim, portanto, a autoridade, segundo eles mesmos, para mudar inclusive a lei de Deus, que na verdade é o cumprimento do que havia sido anunciado em Daniel 7:25, cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles transformam o sábado do Senhor como sendo o domingo, o dia de guarda. E como a igreja cristã grego-ortodoxa não concordou com isso, ela foi excomungada no ano de 1050 pela igreja romana, ok? E por volta dos anos de 1500 aproximadamente, a mesma igreja romana, ela instituiu de modo escandaloso 150 dias como dias santos. Não é à toa que a economia da época, quebrou, porque você imagina um ano de 365 dias, dos quais 150 são feriados santos que ninguém trabalha, a economia vai para o ralo desse jeito. E o resultado é que a religião se tornou enfraquecida e desacreditada. Tudo isso obscurecendo o sol da justiça, colocando então nuvens negras para que o sol não brilhasse e o ministério de Cristo como sumo sacerdote sendo ofuscado pela abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. E essa abominação da desolação são as atitudes que a própria igreja cristã neste período da Idade Média tomou para minimizar e ofuscar o ministério e o trabalho de Jesus. Jesus foi sendo substituído pelo sumo pontífice como intercessor entre Deus e os homens no lugar de Cristo, tomando os atributos de Cristo para si e diante disso estabelecendo a abominação da desolação, ok? E você observa então um desespero em face aos acontecimentos por conta das pessoas que estão sendo punidas, mas que não deixa de ser uma advertência para o povo fiel de Deus.
Você está percebendo que nada passa em branco aos olhos divinos, ou seja, as trombetas já são execução de alguma forma do castigo de Deus, ou seja, Deus permitindo que o ser humano colha o fruto de suas próprias escolhas, Deus permitindo, ao tirar sua mão daqueles que o rejeitam, sua mão protetora, que os inimigos avancem para fazer o que desejam sobre aqueles que eram anteriormente povo de Deus, filho de Deus, igreja de Deus. E aí, o que a gente percebe? A mão de Deus pesando sobre o Império Romano, a mão de Deus pesando sobre os judeus que rejeitaram Jesus, ou seja, os judeus que rejeitaram Jesus recebem o pesar da mão de Deus, tendo Jerusalém incendiada no ano 70 por Tito, pelo imperador Tito. Você percebe o povo romano recebendo o pesar da mão de Deus por intermédio do ataque das tribos bárbaras no ano 455 e 476. E você percebe a mão de Deus pesando sobre a igreja cristã primitiva, quando esta tenta ofuscar o trabalho de Jesus Cristo, que é o sol da justiça, através das heresias, então sobe essa fumaça ofuscando. Mas nada disso fez com que o ministério de Jesus fosse, de fato, jogado na lata do lixo. Ele não morreu em vão. Satanás, a estrela cheia de amargura que veio do céu tentando destruir o trabalho de Jesus Cristo, mas nós estamos aqui hoje como remanescentes de Deus para levantar este trabalho, esta mensagem, porque faça o que o diabo fizer, faça o que o ser humano fizer, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O sol da justiça nunca vai deixar de brilhar, porque ele é mais intenso e mais forte do que qualquer negra nuvem que tente se pôr entre ele e os seus filhos que ele tem alcançado. E sabe de uma coisa? Eu não sei quanta negra nuvem anda ofuscando a tua visão para com o sol da justiça, mas que neste momento o Espírito Santo faça-nos entender que, a despeito da negra nuvem estar pairando no ar e às vezes dificultar a nossa visão, isso não significa que o sol está ausente, que o sol perdeu o seu brilho. Na hora certa ele vai aparecer, porque negras nuvens não duram para sempre, mas o sol da justiça vai brilhar por toda a eternidade, e que seja assim em nome de Jesus Cristo. Ei, que venha o capítulo 9 para continuarmos estudando o restante das trombetas e que sejam toques de advertência dados não somente para o povo judeu, para o povo cristão ou mesmo para o povo do Islã, que estaremos estudando a partir das próximas trombetas, mas que sejam advertência para a minha vida pessoal, particular, hoje, como pessoa, como indivíduo. Ouça a voz de Deus e se submeta a ela em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno, obrigado pelo estudo deste momento, pela elucidação acerca da Tua Palavra. Nós te agradecemos pela guia do Teu Santo Espírito e pelas advertências que o Senhor direciona para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos de olhos abertos, ouvidos atentos às Tuas orientações, e que não se ofusque da nossa vida o brilho do sol da justiça que é Jesus, mas que ele brilhe cada vez mais, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que seja essa a nossa realidade, nossa experiência contigo, em nome de Jesus, amém. Valeu, Deus abençoe você.